Pessoal, muito bom dia para vocês. Por aqui, professor Adriano Remorini Traubach, disciplina Sociologia, primeira série, ensino médio, primeira aula do segundo bimestre. Pessoal, o tema da aula de hoje é o seguinte: o que permite ao aluno, ao indivíduo, viver em sociedade? Você sabe o que faz com que as pessoas convivam, né, em sociedade? Inicialmente, a palavra sociedade, de acordo com as autoras Silvia Maria de Araújo, Maria Aparecida Bride e Benilde Lenze Motim, no livro didático Sociologia, volume único, Sociologia para o ensino médio, o que é a sociedade? Em princípio, é uma teia de relações sociais, voluntárias e contratuais que envolvem comunicação, consenso e diferenças entre os indivíduos e os grupos sociais. Ainda, de acordo com essas autoras, em virtude disso, esses indivíduos mantêm laços linguísticos, culturais, de modo como relacionar-se, como se relacionam, como trabalham, né? Então, essa é a definição de sociedade segundo as autoras. Para essas autoras, são componentes fundamentais da vida social: as relações sociais, a comunicação e a interação. Então, tem que haver aquela interação entre as pessoas, né? As pessoas elas têm que se relacionar socialmente, conversar, né, trocar ideias. Essa que é a interação social, ok? Já o autor Nelson Dácio Tomasi, em seu livro didático Sociologia para o ensino médio, também volume único, de 2013, ele fala o seguinte: quando nascemos, já encontramos prontos valores, normas, costumes, práticas sociais e também encontramos uma forma de produção da vida material que se estrutura de acordo com determinados padrões sociais, econômicos, políticos. Ainda, de acordo com esse autor, Nelson Dácio Tomasi, não temos como interferir nem como fugir dessas regras já estabelecidas. Então, por exemplo, quando nós nascemos, nós somos inseridos primeiramente em nossa família, né? A família, volto a falar novamente, é a base da sociedade, né? Após, nós somos inseridos em outros grupos sociais, nossos vizinhos, né? A nossa comunidade, depois a nossa escola que nós vivemos, o nosso trabalho que desenvolvemos, né? E essa inserção na sociedade, a sociedade ela já tem as suas regras, né? Que vêm ao longo da história, as regras sociais. E é importante se ter regras, né? Porque senão, imaginem a bagunça que ia ser, né? Então, em virtude das disputas entre os próprios indivíduos, bem lá de trás do começo da civilização, foram criadas algumas regras, né? E a sociedade, ela vive à base de regras, principalmente as leis, né? As leis, elas são para disciplinar o convívio em sociedade. Quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, né? Nós já temos aquela máxima, aquele ditado que fala que o meu direito vai até aonde começa o do outro, né? Então, aí que é exercida a cidadania das pessoas, né? Então, as regras elas já existem na sociedade. E segundo esse autor, Nelson Dácio Tomasi, né, seu livro didático, nós não temos como fugir dessas regras, porque nós
Quando nós nascemos, essas regras já existem, né? Toda a sociedade ela já existe, né? Então nós temos que se adequar a essas regras, né? E respeitá-las, cumpri-las, né? Que faz parte do bom convívio, do relacionamento, da interação entre as pessoas. Então, para esse autor, a vida em sociedade é possível porque seus integrantes falam a mesma língua, são julgados por determinadas leis comuns, usam a mesma moeda, além de ter uma história, né? Alguns hábitos em comuns, o que acaba lhes dando um sentimento de pertencer, de pertencimento a um determinado grupo, né? Estamos relacionados, né? Como eu falei para vocês, a família, a escola, né? Os nossos colegas, os nossos amigos, os nossos vizinhos, as relações que são desenvolvidas nos trabalhos que nós realizamos. Ainda, pessoal, para o professor e jurista Dalmo de Abreu Dallari, né, em sua obra intitulada Viver em Sociedade, de 2014, Dalmo de Abreu Dallari, nas páginas 13 e 14 de seu livro, ele fala o seguinte, que as pessoas, elas vivem em sociedade, pois a sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pelas necessidades de se ajudarem umas às outras, a fim de que possam garantir a continuidade da vida, satisfazer seus interesses e desejos. Sem a vida em sociedade, segundo o autor, as pessoas não conseguiriam sobreviver, pois o ser humano, durante muito tempo, necessita de outros para conseguir a sua alimentação, o seu vestuário, o seu abrigo, né? Onde, no mundo moderno, no mundo contemporâneo que nós vivemos, né? A grande maioria das pessoas moram em cidades e possuem hábitos que tornam necessária a utilização dos bens, né? Os quais são produzidos nas mais diversas indústrias. Então, hoje em dia, o ser humano, ele, além de ele viver em sociedade, ele utiliza em comum os produtos que são produzidos nos mais diversos locais. Por exemplo, nas casas da gente nós temos televisões, aparelhos de televisão, né? Nós temos as mesas, as cadeiras, as estantes, né? Os guarda-roupas, né? E normalmente eles seguem aí um padrão, né? Nós vivemos em grupo, nós vivemos em sociedade, nós precisamos desses produtos, né? A sociedade, ela faz parte do ser humano, né? Então, essas interações entre as pessoas, esses relacionamentos entre as pessoas, esse convívio que nós temos, né? Que é muito importante, as ideias que nós trocamos, né? Faz parte das interações e do convívio social. Ainda, pessoal, segundo o professor Dallari, os seres humanos, eles não vivem juntos, não vivem em sociedade apenas porque escolhem esse modo de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessidade da natureza humana, né? Porém, para que tal fato ocorra, segundo esse autor, ou seja, o funcionamento da vida em sociedade, é necessário que a sociedade seja organizada de tal modo que ela possa servir realmente para esse fim. Para o autor ainda Nelson Dácio Tomasi, o fundamental é entender a diferença existente entre indivíduo e comum. Tá? No individual, tem-se o que é de cada um, enquanto que no comum, né,
tem-se o que é compartilhado por todos. Então, no individual, o que é de cada um, e no comum, na sociedade, tem-se o que é compartilhado por todos, né? Por exemplo, as leis. As leis, elas são compartilhadas por todos. Ainda de acordo com Nelson Dácio Tomasi, tanto o individual quanto o comum não estão separados. Ambos formam uma relação que acaba se constituindo, né, conforme reagimos às situações que enfrentamos no dia a dia. Tem coisas que eu faço em relação à minha pessoa, à minha individualidade, né? Agora, tem coisas que envolvem toda a sociedade. Por exemplo, nós temos a carteira de habilitação, né? O direito de poder dirigir aí um veículo automotor. Nós temos as carteiras de habilitação que são individuais, cada indivíduo tem a sua, né? Aquele que é habilitado, ele tem a sua carteira de habilitação. E nós temos todo um órgão, toda uma sociedade que regulamenta, né, quais são as leis de trânsito vigentes, né? A sociedade, as cidades, né, elas organizam as normas de trânsito nas ruas. Então nós temos as placas nas ruas, nós temos a rua que é a preferencial, nós temos as ruas, né, as perpendiculares, que a pessoa tem a parada obrigatória. Então ela tem que parar ali, ela tem que parar, esperar quem está passando na preferencial, como o próprio nome diz, preferencial. Então, tem hora que as coisas elas são envolvidas. Por exemplo, o que é individual, a minha carteira de habilitação, o que é coletivo, as regras de trânsito da cidade, como que deve ser a placa do veículo que eu dirijo, né? Tudo isso é organizado pela sociedade. Os impostos que eu tenho que pagar em relação a possuir um veículo, né? Possuir um veículo seguro, obrigatório, para proteger toda a comunidade em caso de um acidente, né? Então, isso relacionado ao todo à sociedade. Então, vocês observem como que essas coisas elas mesclam, né? Como bem falou Nelson Dácio Tomasi em seu livro didático. Ainda Tomasi, ele fala o seguinte, que existem vários níveis de dependência entre a vida de cada pessoa e o contexto social mais amplo, né? Onde ele se dá da seguinte forma. Numa eleição, por exemplo, o candidato no qual votamos está inscrito num partido político. Esse partido, por sua vez, é organizado de forma previamente determinada pelas leis, no caso as leis eleitorais vigentes naquele momento no nosso país. Ou seja, votamos em alguém. Esse alguém ele já foi escolhido pelos membros de um partido, porque ele necessariamente, para que ele saia candidato, ele precisa entrar num partido, precisa haver uma convenção nesse partido. O que é uma convenção? Os integrantes desse partido, eles vão escolher quem serão os candidatos, quem tem as melhores chances de ganhar a eleição. Então, há uma convenção prévia no partido, lançam-se os candidatos, e aí, com esses candidatos que são lançados, a população, nós, os indivíduos, nós vamos escolher aquele que nós julgamos que será o melhor candidato aí para estar defendendo a nossa cidade, as nossas leis, elaborando as nossas leis, né? Então, é feito dessa forma. Ou seja, votamos em alguém que já foi escolhido pelos membros de um partido, os quais se reuniram para decidir quem deverá ser candidato. Para decidir votar ou não votar em alguém, podemos prestar atenção na propaganda política, conversar com parentes e amigos e participar ou não de comícios ou acompanhar notícias através dos vários meios de comunicação. Nesse caso, portanto, a decisão que
poderemos tomar, ela tem ligação com a de outras pessoas, né? Então, esse é o exemplo que o autor Nelson Dácio Tomasi, ele nos traz. Então, faz parte dessa ligação com outras pessoas, com informações dos meios de comunicação, que defendam, no caso, os interesses próprios, mas também com decisões que já foram tomadas, ou seja, as leis que regem os partidos políticos. Então, como que é a forma do partido se organizar nas eleições. Já foram decididas também por outros indivíduos, como eu falei para vocês, no caso, os candidatos que serão escolhidos aí pelo partido. Então, observem que fazemos parte tanto na parte individual, né, na nossa escolha, como na parte coletiva. As pessoas, elas já foram escolhidas para serem os candidatos, para concorrerem às eleições, né, e elas têm que seguir, no caso, as leis eleitorais. Entretanto, segundo o próprio autor, Nelson Dácio Tomasi, nossas decisões nos conduzem a diferentes direções na vida, sendo sempre resultado de tanto escolhas individuais, como no contexto mais amplo, né, de escolhas coletivas que nos influenciam. Também Tomasi traz um importante pensamento crítico, ele citando Norbert Elias, que viveu entre 1897 e 1990, que também citou Émile Durkheim, tem forte influência na sociologia, um grande pensador da sociologia. Durkheim, ele viveu no período de 1858 até 1917. Ele trouxe brilhantes ideias, né, sobre toda a organização da sociedade, o funcionamento da sociedade do ponto de vista sociológico. Então, Norbert Elias, citando Émile Durkheim, ele falou o seguinte, que a sociedade, ela não é um baile, a fantasia em que cada um pode trocar de máscara ou de traje a qualquer momento. Desde o nascimento, estamos presos às relações que foram estabelecidas antes de nós e das quais se estruturam durante a nossa vida. Então, é o que eu falei para vocês. Nós nascemos, né? Nós somos integrados a uma sociedade que ela já existe, ela já traz regras, né, de convivência, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Ok, pessoal? Então, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Canal Professor Adriano Remolino Traubach. E um grande abraço para vocês.